Olá, estamos iniciando hoje um programa falando sobre saúde. E nada melhor da gente estar com a pediatra aqui, Adna Campolino, da cidade de Esmeralda. Adna, seja bem-vinda ao nosso programa de saúde. Obrigada. E nós vamos abordar, como ela é uma pediatra, com relação às crianças. Vamos falar sobre a obesidade infantil, que é um problema sério que vem crescendo não só no Brasil, mas como nos outros países também. O que leva as crianças a estarem obesas? Bom, o principal fator é uma alimentação inadequada, né? Até alguns 20, 30 anos atrás, nós enfrentávamos o problema de baixo peso, desnutrição. Hoje é o contrário. Hoje a gente vê a obesidade infantil como um dos principais motivos de procura nos consultórios, nos atendimentos ambulatoriais, né? E essa alimentação adequada, ela tem várias causas. Uma delas é porque é muito mais barato, muito mais acessível para a família uma alimentação hipercalórica do que uma alimentação nutritiva. Uma alimentação rica em vitaminas, verduras e frutas, né? Haja visto que para os pais, por exemplo, 1 litro de um refrigerante é muito mais barato do que 1 litro de suco. Sim. Né? E olha o quão que a gente deixa passar, às vezes, uma vitamina natural de um suco do que um refrigerante. Sim. Então, os biscoitos recheados, é barato comprar. Né? Há 30 anos atrás era difícil. Então, hoje, a quantidade de alimento hipercalórico, o excesso de açúcar é muito grande. Então, a gente vê também que, muitas vezes, outra causa, os pais eles não têm a mesma disciplina alimentar, e isso passa para os filhos, né? Então, uma criança come bem, ela vê os pais comendo bem. Se ela vê o pai tomando ali um refrigerante, comendo uma pizza com muita frequência, o biscoito recheado, a bala, então ela vai aprender errado. Né? Então, a criança aprende com exemplo. Sim. Não é de você ficar falando ali na cabeça dela, não. Né? Outro problema que a gente vê também é que às vezes os pais não têm muito tempo de ficar com os filhos. Então, naquele momento que tem ali das refeições, a criança não quer comer uma verdura, uma fruta, dá logo o iogurte ali para dar uma sossegada. Né? Então, uma das principais causas é uma alimentação errada, mas também uma oferta errada. A senhora falou sobre baixo peso. Pode ter criança com excesso de peso, mas também está anêmica? Pode, e acontece sim, porque se ela tem uma alimentação hipercalórica, né, com bastante açúcar, ela não está ingerindo tanto ferro. Sim. E não é raro acontecer de a gente ver uma criança obesa com uma deficiência de ferro. Porque muitas vezes aquele alimento, aquele biscoito recheado, aquele refrigerante, ela não tem ferro. E a fonte de ferro nossa maior é o quê? A carne vermelha, os vegetais verde escuro. Sim. Então, se a criança não tem acesso àquela alimentação, ela pode ser uma criança obesa, com colesterol alto, com a glicose alta, mas com ferro baixo. Aí é um ajuste, um tratamento que a gente deve fazer com mais rigor. E sabe o que é mais difícil, delegada? Para fazer, às vezes, um tratamento de obesidade? Tratar a família. Família como todo. Exatamente. Às vezes eu chego para a mãe e falo assim, olha, a gente pode tratar a obesidade do seu filho, desde que você também mude a sua alimentação. Porque o seu filho, ele come aquilo que você compra dentro de casa. Né? E a falta de atividade física para as crianças? As crianças estão muito paradas, ainda mais agora em tempo de pandemia. Estão sentadas na frente da televisão, computador com o smartphone. As crianças não brincam mais de pique, não brincam mais de nada. Não. Parece que não existe mais bola, não existe peteca, brincadeira de rua, nem de bicicleta. Né? Então, mais uma vez, é mais fácil dar um smartphone para a criança ficar ali quietinha. Né? E isso prejudica bastante também, ajuda nesse ganho de peso. Então, é importante aquela atividade física. Gente, vai jogar bola, vai pular corda, vai andar de bicicleta, vai jogar uma amarelinha. Então, a gente precisa diversificar essas atividades domésticas também. Mesmo em época de pandemia. Então, fica um aviso para os pais, mesmo em época de pandemia, criança precisa ter atividade física, como também uma boa alimentação rica e a mais natural possível. Com certo, doutora? Exatamente. Então, fica um aviso da doutora Adna, nossa pediatra. Vamos trocar de assunto agora e vamos falar sobre doença respiratória. Um período em que o clima está muito frio e que a umidade do tempo está muito baixa. Doutora, como é que fica
a respiração, não só das crianças, mas dos adultos. Prejudicada, né? Fica bem prejudicada. As doenças respiratórias na infância é a primeira causa de procura de consulta médica, né? E nesse período agora, essas doenças elas estão mais exacerbadas. Resfriado acontece em qualquer época do ano. Asma acontece em qualquer época do ano, mas como a delegada bem lembrou, essa baixa umidade ela faz com que esses sintomas se exacerbem. Então, uma criança que ela já tem uma asma brônquica, a asma é uma doença respiratória crônica. Então, nesse período agora de inverno, ela é mais acometida. E além de aparecer com uma frequência maior, ela pode se apresentar com uma maior gravidade, justamente por causa dessa umidade baixa. Às vezes os ambientes ficam fechados, ficam mal ventilados, e aí mais pessoas resfriadas ali, e um dos fatores que desencadeia a crise de asma são os resfriados. Então, ficar confinado ali no ambiente fechado, aquela criança tende a adquirir uma doença respiratória com mais frequência. E exacerbação das crises de asma. Além de asma, outra doença que é bastante frequente nesse período de umidade baixa e frio são as laringites, que o pessoal antigo chama de tosse de cachorro, aquela tosse rouca. E os resfriados simples, né? E para complicar um pouquinho mais essa baixa umidade que a gente está tendo, também tem o Covid, né? Que na pediatria, as crianças, graças a Deus, são menos sintomáticas, a maior parte das vezes são até assintomáticas e pode passar como um resfriado mais leve. Mas é algo que a gente tem que estar um tanto quanto atento. E a presença de fungos? Vamos colocar mofo dentro de casa. Tem pessoas que guardam a roupa e só pegam a roupa para usar. Esquece que ela ficou 6, 8 meses guardada, confinada, e expõe a criança àquela roupa que não foi lavada nem foi colocada no sol. Não foi colocada no sol, ainda vem com aquele cheirinho de naftalina, Exatamente. Né? Pois o fungo, o mofo, ele tem um fator importante no desencadeamento dessas doenças respiratórias, entre ele a asma e também a rinite. Então, é aquele animalzinho ali invisível e pode complicar também as doenças respiratórias. E sabe, delegada, às vezes a mãe chega pra gente e fala assim, mas eu não tenho condição de comprar um umidificador, que é um aparelho caro. Gente, não precisa. Deixa o ambiente bem ventilado, passa um pano úmido no chão de manhã e à noite, passa pano úmido em janela, em porta, nos móveis, coloca uma vasilha com água próxima à cama da criança, nunca um balde, mas uma tigela, ou às vezes até mesmo um copo para melhorar aquele ambiente. Então isso é muito importante, e são medidas fáceis de serem adotadas. Uma toalha úmida, uma fronha úmida. Isso, na cabeceira da cama, e muito importante nesse tempo frio, de baixa umidade, evitar fazer atividade física no sol, porque tem sol durante o dia, e não deixar de hidratar. A hidratação é fundamental também nesse período. Porque as pessoas acham que está frio não tem que beber água, não tem que ingerir líquido. Exato. E passam horas até dias sem beber água, né, líquido. E isso faz um comprometimento sério das vias orais. Exato. Isso para rinite é muito ruim, e a gente sente às vezes quando vai fazer uma respiração mais profunda, aquele ar seco entrando. Né? E aí vai lá e toma água gelada. Não, peraí, não é por aí, né? Então a hidratação, a água na sua temperatura ambiente. A hidratação assim, é de fundamental importância, principalmente nesse tempo de inverno. Então fica mais um alerta para os pais, os responsáveis das crianças e até mesmo dos adultos que têm algum comprometimento com algumas doenças respiratórias. O cuidado tem que ser redobrado nesse período de inverno. Exatamente. Agora, doutora Adma, nós vamos falar sobre imunização, que é um problema sério, principalmente da mudança de comportamento por parte de alguns pais que nos últimos anos deixaram de vacinar seus filhos. O que a senhora acha acerca disso? Vacinação é importante? Olha, vacinação é importantíssimo, e deixar de vacinar, na minha opinião, delegado, é um crime, né? Porque quando eu não opto por não vacinar o meu filho, além dele estar exposto a uma doença, eu estou expondo outras crianças àquela doença. A vacina, ela pode até não ser 100% eficaz, dá 100% de proteção,
mas em geral elas dão uma proteção acima de 90%. E esse não vacinar implica em volta de doenças. Ora, a senhora deve se lembrar que até alguns anos atrás ninguém ouvia falar na nossa região de Minas Gerais sobre febre amarela. Sim. Há 2 anos, a quantidade de pessoas que morreram de febre amarela. Por quê? Absurdo. Porque não vacinaram. Né? E é uma vacina que está aí no sistema público de saúde. Né? Mais recente, ano passado, o sarampo. Também estava praticamente Erradicado. Olha, como eu falei, eu tenho quase 25 anos de formada e até ano passado eu tinha visto sarampo, acho que 2 ou 3 vezes. Agora, ano passado eu vi bastante. Erradicado, inclusive aqui. Felizmente, aqui em Esmeraldas, nada comprovado. Sim. Porque nós temos um programa de imunização no estado e no município que dá uma cobertura vacinal esplêndida. E é gratuito, né? O estado, o município cobre. É gratuito. Ocasionalmente faltam algumas vacinas, mas a do sarampo não falta. Então, o que a gente viu? O que aconteceu? Principalmente o pessoal da Venezuela, que chegou no Brasil e eles não eram vacinados, e a doença se espalhou. Né? Não só o sarampo, mas a gente também o relato da febre amarela, como eu disse, né? E também bastante importante, diarreia. Quase a gente não vê crianças sendo internadas por causa de diarreia e muito menos morrer. Melhorou o saneamento básico? Sim. Mas as crianças, elas são vacinadas com uma vacina que chama rotavírus, também no sistema público de saúde, antes dos 6 meses de idade. Então as crianças não adoecem tanto quanto antes de diarreia. Então a vacina, ela sim é de fundamental importância. E na minha opinião, eu acho que toda escola, quando vai acompanhar aquele aluno, ela deve exigir uma vacinação em dia. Porque ainda hoje, em 2020, muitos pais negligenciam esse cuidado. Mas a vacinação não é só para criança. A gente sabe que o adulto também, ele também tem que continuar com aquele seu cartão de vacina em dia. Porque, inclusive, há vários países, questões de viagem, de trabalho, sim, de estudo ou mesmo de lazer, que você tem que comprovar que está em dia com a vacinação. Sim, é o que a gente vê, por exemplo, a vacina da gripe, né? Que quando começa a campanha, ela é até dividida, tal data só para os doentes crônicos, tal data para os idosos, né? E a gente vê que muitas pessoas ainda não acreditam na vacina, que acham que a vacina vai matar, vai causar pneumonia, e mais uma vez eu volto, a gente tem que falar baseado não no achismo, mas em evidências. Hoje a quantidade de idosos que morrem por outras causas que não a pneumonia, que não a gripe, é muito menor. Por quê? Por causa da vacinação em massa que já tem sido feita no país adulto. Mesmo que eles peguem gripe, essa gripe é bem mais fraca, né? Exatamente. Era muito comum a gente ter um paciente, um familiar idoso, que contraía uma gripe, aí fala, de uma gripe virou pneumonia e faleceu. Hoje é muito menos. Hoje a gente vê as pessoas falecendo mais os idosos por doença cardiovascular e muito menos por causa de gripe ou pneumonia. Também pela eficiência das campanhas de vacinação. Pois é, o Brasil é referência, inclusive com a própria vacinação de sarampo, que praticamente tinha isentado praticamente a população brasileira. Uhum. E da poliomielite. E da poliomielite, que a gente falou que na nossa geração era comum ver criança. Sim, e hoje a gente não vê criança realmente graças a Deus. Então tem que se reafirmar a importância de nós, da população brasileira, obedecer o atendimento a essas campanhas de vacinação. Exatamente. E são campanhas que elas não podem ser esquecidas. Elas precisam ser relembradas a cada lançamento. Eles falam assim, mas vacinação dada pelo governo não presta. Isso é mentira, né, doutora? Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos. Todos os meus sobrinhos vacinaram com as vacinas da rede pública. Somente aquelas que a rede pública não oferecia é que eles faziam no privado. Eu confio na vacinação pública. Então, fico alerta a todos vocês. Vamos continuar a vacinar os filhos e vamos continuar com a nossa vacina também, nós adultos. Exatamente. Obrigada, doutora. Esteja à vontade.